Amigos do Isso da Santos, a situação no clube não é nada confortável após a entrevista coletiva do CEO Pedro Martins. Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, inclusive o Sampaoli prepara a recusa para dirigir o Santos com uma argumentação que, ao meu ver, não cabe, e sim vai ser utilizada como muleta por causa das declarações do CEO Pedro Martins, que evidenciou um racha muito grande de pensamento, de ordem ou de hierarquia dentro do Santos Futebol Clube. Eu sei que hoje é dia de jogo contra o Atlético Mineiro, mas não podemos deixar isso passar em branco, tá? Vem comigo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha esse vídeo para os amigos para que eles possam chegar aqui e comentar. Pedro Martins cavou a demissão dele? Tá certo ele? Ele falou as coisas verdadeiras, mas no momento errado? Agiu mal o Pedro Martins? Comenta aqui embaixo. Eu quero tua opinião. A gente já com a cabeça um pouquinho mais fria, tá? Então não esquece de deixar o teu like também, que é muito importante. Aquele recado rápido para quem é membro e inscrito do canal, superfan.com.br, para você comprar a tua camisa do Santos, Charlie Brown Jr., camisas novas, ó. É só usar o cupom e só da Santos, tá? Que você tem um descontaço em inscritos e membros aqui do canal. Não é publi, é parceria. Fechou? Bora lá. Cara, as falas do Pedro Martins, e ontem a gente acompanhou aqui em React, ao vivo aqui, muita gente acompanhou com a gente que vai assistir esse vídeo, né? Elas foram frustrantes, num momento muito esperado pelo torcedor, de anúncio de treinador, de ação rápida, né? De uma reação rápida da diretoria para mostrar para o time uma organização, um pensamento, algo que tenha uma direção. Mas não foi o que aconteceu. O Pedro Martins claramente convocou a entrevista para falar dos 100 dias de gestão, mas para mandar recados aos que ele considera como saudosistas, né, dentro do Santos, que estão matando o Santos. O saudosismo está matando o Santos. Palavras dele. Palavras fortes. Palavras que são verdadeiras, mas no tempo errado. O timing do Pedro Martins foi totalmente equivocado. E aí a gente tem essa entrevista como uma das mais horripilantes já vistas no Santos nos últimos tempos. Consegue se igualar às entrevistas do presidente que rebaixou o Santos quando ele mostrava as planilhas. É impressionante, impressionante. Isso, obviamente, externa para o mercado uma desorganização do Santos impressionante. Todas as palavras do Pedro Martins foram jogadas ao vento quando ele nitidamente criticou parte da diretoria que quer o Sampaoli, que estava negociando com o Sampaoli, que estava agindo com o Sampaoli, porque ele quer outro técnico. Ele fala em técnico para reconstruir o Santos. Ele falou em 10, 15 anos para o Santos voltar a ser campeão ou conquistar títulos com frequência. Não, não pode ser assim. O Santos é time grande, né? Time grande. E, neste momento, necessita de um imediatismo. Essa desorganização, obviamente, que chegou no Sampaoli. Sampaoli não é besta, pô. Sampaoli é um cara antenado, é um cara que tá ligado em tudo que acontece. Ele tinha assistido, e eu passei para vocês aqui, os últimos 10 jogos do Santos. O Sampaoli é um cara que já percebeu que o Caixinha ia cair, que o Caixinha não tinha o comando do time, né? E, obviamente, né, entre as conversas, e houve um acerto com relação à parte técnica, tática, e eu até disse para vocês no vídeo que faltava só a questão da multa, né, a questão salarial, formação de comissão técnica e tudo mais. Nesse meio tempo, quando o Sampaoli já, e o staff dele já agia meio que, pô, vamos chegar, qual a primeira medida e tal, veio a entrevista do Pedro Martins. O Sampaoli pode até não alegar, e como vai alegar, e aí a informação é do Lucas Mussetti, do UOL, que ele não terá tempo, porque o brasileiro agora começa a jogos no meio de semana e fim de semana, que ele não terá tempo para entregar à torcida do Santos o que a torcida espera dele. Essa é uma grande desculpa, porque vem aí o Super Mundial, então dá para você ir organizando o time e na pausa para o Super Mundial você tem aí uma
pré-temporada de verdade. 30, 40 dias até recomeçar o campeonato. Então, a alegação que o Sampaoli vai dar, oficialmente, ele não deu ainda para a diretoria do Santos, é que ele não vai conseguir entregar desportivamente, em tão pouco tempo, o que o Santos precisa. Mas, cara, quem vive futebol sabe. A entrevista do Pedro Martins exterminou qualquer chance do Sampaoli voltar ao Santos neste momento. Não. E vou dizer mais, eu vou mais além, tá? Vou mais além. E eu vou falar isso lá no História Santos Debate, para levantar o debate com vocês. Então, depois desse vídeo, corre lá para o História Santos Debate. Isso afeta Neymar também, tá? Existe uma queda de braço muito grande internamente no Santos. De alguém que quer organizar a instituição e de alguém que quer responder, né, a torcida com um técnico que possa fazer o time jogar. Enfim, e a gente sabe que o Santos errou na contratação do Pedro Caixinha. Que o Pedro Caixinha, eu disse para vocês, é bom na teoria, mas não coloca ela na prática. E aí, tudo vai por terra. Que ele não extraiu o melhor de cada jogador. E o Sampaoli é um cara que costuma fazer isso, do jeito dele, enérgico e tal. Não ganhou absolutamente nada no Brasil, mas seria o cara certo para o momento errado do Santos. Então, aqueles que queriam o Sampaoli, depois da recusa do Dorival Júnior, do Tite e do Luiz Castro, estavam certos. Teriam um choque de vestiário muito grande. Um choque no dia a dia do Santos muito grande. Mas o Pedro Martins exterminou estas possibilidades. E aí vem o conflito. Eu vou pegar um exemplo aqui do meu amigo José Calil, que ele falou, é a mesma coisa que você trabalha, por exemplo, num banco, e você chega, dá uma entrevista em nome daquele banco e fala, o meu banco está muito atrás do banco B, C, D. Não, a gente tem que se reconstruir, vai ter que se reinventar. Você começa a afastar clientes, você começa a afastar todo mundo. Tá mal, eu não vou aí, eu vou no que tá bem, então. Ele falou que tá bem aquele, vamos naquele. E é justamente o que o Pedro Martins atirou no mercado sobre o Santos. O Santos tá mal. O Santos tá ruim por dentro. Praticamente ele falou, não venham agora, esperem eu organizar isso aqui. E eu não sei se ele vai ter tempo de organizar aquilo. Sinceramente, depois dessa entrevista e conhecendo como é que funcionam os bastidores do Santos. Você não muda nada da noite pro dia. Você não muda nada. Você tem que ir no processo de convencimento. Mas você tem que entender que o produto fim do Santos é o futebol. Se você não entregar futebol para a torcida, não adianta. Você não vai ter aquela tranquilidade para mudar comportamentos dentro de uma instituição, de gerir de maneira profissional a instituição. O torcedor pede SAF muito querendo esse tipo de gestão profissional. Tudo isso que o Pedro Martins falou é algo que tem que ser pensado pelo torcedor, mas ele falou no tempo errado. E aí ele irritou o torcedor. Ele descredibilizou o Santos no mercado. Vou falar para vocês. O Sampaoli oficializando o não. Claro que o Santos, se tomar o não, quando tomar o não do Sampaoli, vocês vão saber pela mídia, pelo canal, enfim, né? E não oficialmente. Mas as opções ficarão restritas, muito restritas, e não serão nada agradáveis. Porque se fala em Thiago Carpini, que eu entendo que é um bom técnico, conseguiu título pelo São Paulo, fez bons trabalhos. É um técnico que precisa de tempo, mas precisa pegar o time, de repente, desde o início da temporada e construindo. Não dá para ele pegar nesse furacão. Não vai ter sustentação. Não vai ter como se manter se tropeçar 2, 3 vezes. Fernando Diniz é o cara que gosta de construção de jogadas desde o campo defensivo. O Santos não tem capacidade técnica no sistema defensivo para entregar esse jogo para o Diniz. Ele vai mudar a forma dele de pensar futebol para trabalhar no Santos? Não vai. O cara não mudou até agora? Não vai. Né? Então, olha só como fica escasso o mercado. Porque o Pedro Martins, que é, ou o Thiago Carpini, ou o Fernando Diniz, pensando nessa reconstrução. A diretoria quer o imediatismo, que é o Sampaoli. Mas a entrevista afastou, exterminou as chances do Sampaoli. O futebol é futebol, tudo pode mudar, mas isso pode gerar uma série, pode respingar em muitas outras coisas dentro do clube, pode respingar em muitas outras coisas, e a situação do Santos pode piorar pós essa entrevista. Tá? Não sei não.
César Sampaio comanda o Santos contra o Atlético Mineiro hoje. Provavelmente comanda o Santos contra o São Paulo. E aí, nesse período, acho que quando o Santos anunciar um novo técnico, que não vai ser o cara que o Pedro Martins escolher, não vai ser, cara. Agora é uma questão de honra lá dentro, não vai ser. Para mostrar a hierarquia, para responder à torcida. Se não for um cara fudido, não vai ser. Não sei não se ele vai continuar. Enfim. Mas, olha só o que aconteceu. Uma entrevistinha no tempo, falando coisas interessantes que o torcedor precisa saber mesmo. Só que não agora. No tempo errado, afastou de repente alguém que poderia fazer uma mudança que a gente espera no Santos em termos de futebol. Tá? Agora, corre lá para o História Santos Debate que eu vou te contar como é que o Neymar está observando tudo isso. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.